Boa noite a todos. Como de costume, nós aqui com um convidado muito ilustre, um amigo muito ilustre, para falarmos de um tema bastante presente, de um tema que ficou crescente recentemente, né, mediante todas as circunstâncias que nós temos vividos do coronavírus. Então, eu trouxe aqui, antes de mais nada, um amigo. Como eu sempre exponho a vocês, as pessoas convidadas, além de serem capacitadas, de terem uma excelente formação, são pessoas amigas, pessoas que nós sentimos acolhidas em recebê-las e poder, de forma bastante informal, transmitir um pouco de informação. Eu costumo dizer, antes de apresentar o meu amigo Edson, Edson, que o benefício da tecnologia hoje, principalmente das lives, é justamente você fazer isso de forma descompromissada, levando informação, trazendo assuntos pertinentes, que é onde nós crescemos, onde nós aprendemos muito. Então hoje é um dia muito especial para mim. O Edson, eu queria antes de mais nada pedir para vocês o respeito da máscara, viu? Nós tomamos todos os devidos cuidados técnicos aqui, de distanciamento, sim. E a máscara realmente é uma coisa que limita muito, né? Essa comunicação. Hoje nós vamos falar de comunicação, então nós estamos aqui precavidos, é sempre importante, né? Ressaltar a importância do isolamento, da máscara, da higienização das mãos com álcool gel. Então nós tomamos essa liberdade de estarmos nos dirigindo a vocês sem máscara. Mas, voltando ao Edson, é um amigo, casado com uma grande amiga, a Liliane Monrone. Estudamos no Prada, né, Liliane? Na época em que era Escola Estadual de Primeiro Grau Prada, né? E desde então essa amizade tem se perpetuado e quis o destino que nos encontrássemos, né? E aqui agora na presença do Edson, ele vai falar para a gente um tema bastante interessante, que é a comunicação não violenta. Eu queria falar um pouquinho do Edson de Paula. Ele é palestrante, especialista em liderança, comunicação e comportamento organizacional, especialista em psicologia da saúde ocupacional e cursando mestrado em psicologia organizacional pela PUC de Campinas, pós-graduado em psicologia organizacional e psicanálise clínica. Então, independente de ser essa pessoa maravilhosa aqui que vocês vão conhecer daqui em breve, está aí, né, a ficha completa do nosso ilustre convidado. Por favor, faça as honras aí. É uma honra estar aqui nessa noite, estimado amigo, né? Também meu médico, né? Dr. Marcelo Rossi. Obrigado. Sempre quando eu estou aí nas necessidades da vida, aí eu recorro aos atendimentos do Marcelo, sempre muito prestativo, um ser humano maravilhoso, e tem feito aí uma campanha brilhante na cidade de Limeira, com as suas demandas, não é? Nas comunidades principalmente. Então eu quero deixar aqui um super abraço fraterno para você também. Obrigado, Marcelo. Em nome da minha esposa Liliane, que também é limeirense. Eu nasci em Rio Claro, mas sou limeirense de coração. Estou aqui desde 1980 e criei uma família, acabei consolidando boa parte da minha vida profissional aqui e quis o destino que nós estivéssemos aqui hoje falando de um tema que eu sou apaixonado, que é comunicação não violenta, Marcelo. O que é isso? Eu confesso para mim que é uma novidade. É uma novidade. Eu comecei agora, sim, né? Pelas mídias você começa a ter contato. O que significa isso? Comunicação não violenta. Isso é algo que, pelo menos, a princípio, traz um certo temor, né? Exato. Não violenta. Não violenta. Porque a comunicação não violenta é o lado bom, né? Da força, né? É o lado Jedi. Para quem gosta de estar de jornal no Guerra nas Estrelas, né? É o lado Jedi da força, né? O lado Darth Vader, a comunicação violenta. E essa sim nós já conhecemos, né? Todos nós sabemos o que é uma comunicação violenta. Aliás, a minha primeira formação é comunicação social. Depois que eu me embrenhei na área de psicanálise clínica, psicologia da saúde do trabalhador, e nós sabemos que comunicação não é aquilo que você fala, mas aquilo que o outro entende daquilo que você fala. E quando nós falamos de comunicação, não tem como não começar esse bate-papo nosso aqui, Marcelo, dizendo que existem dois tipos de pessoa, né? Um tipo de pessoa um pouco mais introvertido, introspectivo, que observa muito, que pensa para falar, tá? E já tem um outro estilo comportamental, que é o extrovertido, é aquele que fala muito e não pensa para falar, tá? O que acontece no comportamento humano com esses dois estilos? Quando existe um momento de estresse muito grande,
Aquele que é introvertido, que pensa muito para falar, quer falar, Marcelo. Quer falar. É o momento que ele está ali estressado e ele precisa colocar para fora aquilo que está dentro da sua caverna ali. O seu medo, a sua raiva, a sua tristeza. Então, um introvertido, ele quer falar. Aí, de repente, ele encontra na sua frente um extrovertido que fala muito e não abre canal de comunicação para ele. Bloqueia, quer falar junto, atropela. Aí, o que acontece? Por outro lado, o extrovertido é o caminho contrário. Quando ele fica muito estressado, ele não quer falar, ele entra dentro da caverna. Então, são comportamentos antagônicos nos seres humanos. Né? Agora, imagina, nessa época de isolamento social que nós estamos vivendo, famílias reunidas dentro de sua casa. Eu tenho um amigo meu, Marcelo, que mora num apartamento de 75 metros quadrados, ele, a esposa, os 2 filhos em idade universitária, todos disputando espaço pela internet, precisando trabalhar, precisando estudar. E com essa limitação, do espaço físico. Agora, imagine situações comportamentais de um astronauta quando vai para a Lua e fica às vezes 2, 3 meses no espaço, limitado na sua comunicação, no seu contato com pessoas, e são feitos testes de comportamento para um astronauta poder submeter ao isolamento. O isolamento é terrível. E comunicação violenta é comum em isolamento social. Quando as pessoas ficam estressadas, quando as pessoas ficam desamparadas, em situações de medo, de insegurança, e por incrível que pareça, em grupo, se individualizam cada vez mais. Interessante. Por quê? Porque quando você está numa casa com 4 pessoas, cada um precisando fazer a sua atividade, cumprir com a sua carga de horário, cumprir com a sua rotina, como é que você vai socializar? A vida continua, o trabalho continua, os estudos continuam. Não é porque nós estamos agora aqui que nós vamos conseguir nos socializar. E o que tem acontecido é exatamente isso, comunicação violenta, pessoas estressadas, que recebem muitas vezes uma pequena crítica e não conseguem assimilar a crítica, ou um corretivo ali, um filho que levou um corretivo, não sabe, não consegue. O ser humano, quando ele recebe uma crítica, o que ele faz, Marcelo? Ele responde, com sangue latino, ele responde instintivamente, exatamente, talvez em tom de voz alternado, comportamento, agressividade, né? Às vezes até é uma agressividade física, com né? certeza. O mecanismo de defesa, a autodefesa dele, é o contra-ataque. É o instinto, né? O instinto, digamos, animal que habita em todos nós, seres humanos. Então, quando você é acuado, e uma forma que eu digo, né? Uma forma não mecânica de você acuar uma pessoa é pela comunicação. Você não precisa agir, você não precisa encostar um dedo na pessoa. Uma palavra atravessada, se eu chego para você e falo assim, Marcelo, você é burro. Ó, primeiro instinto, eu já tenho certeza, aqui atrás, a região reptiliana do cérebro já eriçou. Como assim, burro? Primeira coisa, você não deve rotular uma pessoa, colocar um rótulo na pessoa. Você tem que mostrar que você está percebendo, observando o outro. E aí sim começa o resgate que nós chamamos de empatia, né? É uma conexão empática que tem que ser promovida. As pessoas não têm preparo para isso, o mundo não prepara. Ninguém ensina isso nas escolas, Marcelo. Você falou de empatia, né? Interessante essa característica. Muitas vezes a gente bater o olho na pessoa e ou de repente amar ou de repente odiar, né? E como seria, o que é empatia? Como que a gente pode, então, me dar um exemplo prático para as pessoas entenderem como é que você pode desenvolver, como é que você pode estimular essa empatia para melhorar o relacionamento, para melhorar a comunicação, muitas vezes até como uma liderança de uma empresa, lideranças políticas, profissionais, familiares, em tempo agora de pandemia. Como usar? Define para mim empatia. O que seria isso? A empatia, diferente da simpatia é do campo emocional. Por exemplo, estou aqui com o Marcelo, uma pessoa simpática, eu vou com a cara dele, ele é meu amigo, né? Tem aqui o Murilo, que está aqui nos conduzindo hoje, aqui é uma pessoa super simpática, né? Está ali com a máscara, mas eu sei, pelo olhar dele, eu olho para ele e falo, nossa, pessoa simpática. Não força muito não, senão ele vai ficar... O campo emocional, ele atrai as pessoas, ou repele as pessoas, como você bem mesmo disse. A simpatia ou a anti-empatia é quando o meu campo emocional
E isso é do nosso cérebro aqui, do campo, né, da zona reptiliana no nosso cérebro, um mecanismo de defesa também. São traços da fisionomia e da fisiologia da pessoa que me atraem e que mostram, né, por microexpressões faciais, se essa pessoa está sorrindo sensivelmente, ou ela está me repudiando, me observando, me desprezando, ou eu fico com medo do olhar, de repente, da pessoa. Então, a simpatia é uma conexão emocional. A empatia é uma conexão provocada pelo campo racional. Eu diria que é quase que uma conexão forçada. Eu provoco a empatia. Eu posso treinar a empatia. Eu consigo produzir uma pessoa empática. Exatamente. Você consegue construir uma imagem exatamente. Agradável ao olhar das pessoas, ao ouvir, ao falar das pessoas. A empatia é um exercício racional. O que seria empatia? É eu me livrar desse campo emocional no primeiro momento. De repente eu estou aqui com o Marcelo, ele está com uma posição assim, me observando, olhando assim. E se eu entrar no meu campo emocional no primeiro momento, Marcelo, eu posso julgar você. Eu julgo o Marcelo, e ao julgar o Marcelo, eu já condeno e executo. Olha, o Marcelo é uma pessoa, ele é crítico demais, ele é uma pessoa arrogante, ríspida e arrogante. Pronto, eu já estou rotulando você. Quando eu entro no meu campo empático, a primeira coisa que eu preciso fazer, Marcelo, é eliminar o julgamento. Eu preciso observar o Marcelo, preciso dissociar, preciso sair de mim, desse julgamento, e me conectar com você. E começar a fazer as seguintes perguntas. Por que será que o Marcelo me observa desse jeito? Prestar atenção no outro. Então, assim, quando eu começo a prestar atenção no outro, Marcelo, aí entra o respeito também. E o respeito é uma palavra de origem latina, respectio, que significa olhar de novo. Ora, se eu começo a olhar de novo para você, com respeito agora, mesmo que você esteja com um semblante, com um olhar para mim um pouco arrogante, ou me intimidando até com o seu olhar, e eu começar a observar você, e tentar respeitar você, e tentar entender e compreender por que você é assim, eu promovo uma conexão de um diálogo com você. Eu posso dizer para o Marcelo abertamente: Marcelo, eu não te conheço muito bem, né? Mas eu percebo assim que você tem um olhar assim que me transmite um pouco, me intimida um pouco. Você já percebeu isso? Alguém já te disse isso, Marcelo? Então, assim, eu chamo o Marcelo para um diálogo justamente para entender esse mundo dele, para compreender o mundo dele. Empatia é isso, é uma conexão racional, é uma conexão forçada com o outro ser humano, por observação, por qualidade de atenção e por respeito. Basicamente, eu tenho que me dissociar de mim e me associar a você, ser sócio de você nessa conexão. Complexo, né? É um exercício. É um exercício. É um exercício. É um treino. É um treino. E você fala, né? Uma coisa que você falou aí no começo aí, que você disse que a comunicação não é aquilo que você fala. Exato. É o que você acabou de me colocar aí. Mas é aquilo que o outro entende, aquilo que eu estou falando. Isso é comunicação. E como desenvolver isso? Como Comunicação, praticar isso? Do mesmo modo. As pessoas que estão assistindo a gente, o que você pode falar para a pessoa? Claro, como desenvolver isso? Comunicação já vem do latim, comunicare, tornar algo comum. É quando eu consigo transmitir. Mas tem que ceder também, né? Tem que ceder, uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É um diálogo. A dialética é assim, não é? Quando a gente fala da dialética, é aquela questão de construir uma crítica. Você tem uma ideia de algo ou tem uma mesma ideia de uma outra coisa? Por exemplo, eu sei que você gosta de filmes. Eu sei que você é um cinéfilo, eu sei que você gosta de seriados antigos, não é verdade? Se chegasse para mim e falasse assim: Edson, olha, eu assistia na minha época Perdidos no Espaço. Não é? Acredito que você tenha assistido isso, né? Poxa vida, mesmo que eu não tenha assistido Perdidos no Espaço, mas sabendo que você gosta disso, comunicação é tornar algo comum, não é verdade? Eu tenho que mostrar interesse sobre esse assunto. E perguntar: nossa, eu nunca assisti isso aí, Marcelo. Me fala um pouco. Isso, me fala como que seria isso daí, Marcelo. Ah, olha, era uma história que tinha uma família que foi para o espaço, tinha um robô. Puxa, eu acho que aí começa a ter uma conexão. Comunicação é isso. Num primeiro momento, é o entendimento, é a compreensão, é empatia pura, é relacionamento de informações, né?
É relátil, relacionar. Então, o que acontece? Nós vamos começar a trocar informações, mas é uma via de mão dupla. Eu preciso ouvir você. Não é? E a audição, a escuta ativa, é a alma da comunicação. Não é? Se eu não abro esse diálogo, se eu não deixo você se comunicar comigo, e apenas vira um monólogo, o próprio nome já diz, diálogo, não é monólogo. Comunicação é isso. É o tentar, ao máximo, compreender o seu mundo e trocar informações sobre isso. Você vê, a comunicação, ela data do que? As pessoas se comunicavam através de fumaça, através de comunicação de escritas, né? Em cavernas. Então, é interessante, né? Nós temos um conceito de comunicação muito restrito, né? Onde um fala e, de repente, o outro escuta, né? E depois o outro fala e você... Mas parece que, pelo que você está me falando aí, eu acho que tem que ter... existem divergências, mas eu acho que nós temos que ter esse tom de equilíbrio, de tolerância, para de repente começarmos a criar uma empatia. Perfeito. Bacana. E provocar também a empatia. Provocar, mais do provocar. Que eu acredito que a empatia é a alma da boa isso. comunicação bem-sucedida, né? Já dizia Anthony Robbins, que é um dos maiores gurus aí, né? Palestrante, um dos maiores palestrantes mundial. O rapport, a empatia, é a alma da comunicação bem-sucedida. Ninguém consegue vender uma ideia, transmitir uma ideia, defender uma posição se não tiver conexão. Né? Então, é interessante, sabe? E quando nós vamos também para os conceitos, né, Marcelo? Comunicação não violenta. O que seria comunicação não violenta? Justamente isso. É abrir mão do seu julgamento, observar mais o outro. Né? Dentro da sua casa, de repente, o seu filho está lá, jogou um tênis. Né? Jogou aquele filho adolescente. Quem é que não teve esse filho adolescente, né? Sim. Meu filho chegava em casa, o pé dele era 46, né? E jogava aquele tênis lá em cima do sofá, assim, né? Chegava cansado do trabalho. Dá um traumatismo né? craniano. O pai chega cansado, a mãe chega cansada do trabalho. Naquela época que nós não estávamos em isolamento social, poxa vida, quem que não quer chegar em casa, né? Deitar no sofá assim, olha, você vai deitar no sofá, encosta a sua cabeça aqui na almofada, aquele cheiro de chulé. Triste. Um sapato, aqui, um tênis número uma 46, chips, né? Aquela coisa já meio... Aquele, como é que fala? Aquele lá, fandangos, né? Fandangos. Né? Aquele cheiro de fandangos, mas eu não comprei fandangos, né? E aquele tênis na cara da gente, assim, a vontade que você tem de catar aquele tênis assim e jogar na porta, assim, não é verdade? Às vezes você não fala nada, uma atitude sua já é violenta na sua atitude. E aí você pega estressado, né, de um dia de trabalho, você chega, não tem como você não xingar, você não se desestressar, né, naquele momento, né? Algumas pessoas chutam cachorro, outros pegam o tênis do filho e jogam assim na porta, ou joga na rua, vai buscar lá na rua, né? Peraí, observa. Isso é uma história real, isso aconteceu comigo, com meu filho Edley, né? Hoje tem 30 anos de idade, né? Então, assim, no começo ficava irritado, Marcelo. Naquela época eu não estudava psicologia, não tinha nada. Você acredita que isso, desculpa te interromper, mas você acredita que isso vem com a maturidade vem também, com a maturidade. né? Acho que ninguém nasce com esse ponto Ninguém já, né, de equilíbrio, né? É difícil isso, né? Eu gosto muito dessa relação com o cinema, Star Wars, né? O equilíbrio sim. entre a força, né? Sim. Eu acho que nós não estamos ainda preparados, né, para esse diálogo, nós não estamos amadurecidos. Você vê hoje, né, em tempos de politicamente correto, né? A opinião de algumas pessoas prevalece sobre as de outras, né? A minha opinião é correta, a sua é errada. E analisando pelo que você está colocando aí, precisava ser revisto tudo isso. Mas como despertar isso nas pessoas? O que existem, tá certo, dos cursos, das técnicas, mas como que você desenvolve isso para a pessoa? Eu consigo, através da própria comunicação, falando, expondo, esclarecendo, porque eu sinto essa dificuldade muitas vezes. Eu, num debate, não é o motivo aqui, não quero falar sobre isso, não gosto de misturar esse assunto, mas a política. A política é uma coisa que envolve você emocionalmente. O posicionamento também. E você sangue sobe, você fala palavras muitas vezes impensadas, indevidas, né? Comunicação violenta, olha que interessante, né? Exato. E depois, muitas vezes, até desconstrói todo um processo que de repente demorou para ser edificado até aquele ponto, e de repente, como fazer isso? Precisa de um terapeuta, precisa de um profissional, precisa...
Eu sei que é difícil perguntar isso para você, mas é igual você perguntar qual é o melhor remédio hoje para o tratamento do Covid. E como desenvolver isso, Edson? Como fazer isso? Existem 2 movimentos no mundo, Marcelo, e esses 2 movimentos todos nós conhecemos. O ser humano ele é movido ou por prazer ou por dor. Bom? Então, quando que um paciente consulta um médico? Quando ele está com dor. Quando ele está com dor, deveria ser quando ele precisa. Ele deveria buscar um médico pensando assim: Dr. Marcelo Rossi, eu preciso sentir mais prazer na minha vida. O que eu tenho que fazer para me cuidar? Fazer prevenção. Exato. Me orienta a fazer prevenção, a envelhecer com saúde. Perfeito, Marcelo, você já respondeu. Então, as pessoas, infelizmente, o ser humano, ele é muito mais movido pela dor do que pelo prazer. Então, começamos por aí. Será que você vai precisar perder um filho seu, se separar do seu marido, né? Trancar lá o seu vovô e sua vovó dentro de um quarto, colocar um cadeado e falar: olha, eles estão ali, vão ficar isolados mesmo, e você vai arriscar perder a qualidade de vida sua, o seu bom senso, a sua felicidade, né? Vai ter que sofrer para buscar o quê? Aprender a comunicação não violenta, ou de repente buscar um médico no momento que você está totalmente perdido mesmo, já está azarado, né, com seu, como é que fala, né, triglicérides lá, batendo lá na Torre Eiffel, né? Então, como é que faz? As pessoas não são preventivas, infelizmente o mundo é movido pela dor. O homem é o ser humano, ele é emocionalmente negativo, Marcelo. Das 4 emoções básicas nossas, olha, medo, raiva, tristeza e sobrou lá a alegria. Então nós somos 70... Medo, raiva, tristeza... Medo, raiva, tristeza e alegria. Somos seres emocionalmente negativos. 75% da nossa composição emocional, ela é negativa. Então, quando nós nos movimentamos, quando nós sentimos a dor na nossa pele, ou quando nós vemos as pessoas sofrendo. Puxa vida, está tendo pandemia, muito bem. Isolamento social, vamos vestir máscara, tudo bem. Isso não me atinge, vê lá, isso é história, só está acontecendo lá. Isso é coisa que está acontecendo lá na China. Eu garanto que quando isso aconteceu, em dezembro do ano passado, quando eu via os chineses andando de máscara, eu olhava e falei: nossa, mas por que será? Mas faz muito tempo que nós vemos, não é? Os chineses andando de máscara. Eu estou falando alguma besteira aqui? Chinês, japonês, agora, oriental. me responda, Marcelo, por que os chineses já estavam andando de máscara? Os japoneses já estavam andando de máscara. Porque eles tinham uma previsão de que poderia acontecer o pior. E com isso a pessoa se previne, não é assim? Sim. Agora, por que eu alimento a raiva, o medo, a tristeza dentro do meu lar, se eu poderia me prevenir contra isso, evitando isso na minha vida, implementando técnicas eficazes, não é? De psicologia positiva, de bem-estar, de qualidade de vida, mudanças de rotinas dentro do meu ambiente familiar, mudanças de atitude, de comportamento diante dos meus filhos, dos meus pais. O ser humano, ele vive no piloto automático. Ele vive no piloto automático. Nós temos que cuidar, né, também da nossa saúde emocional. Não apenas da nossa saúde física, mas da nossa saúde emocional. Marcelo, você é médico, você sabe do que eu estou dizendo. É comprovado as doenças psicossomáticas. As doenças são muito crescentes agora nessa época. Eu costumo dizer, Edson, que o número de prescrição de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, indutores do sono, aumentou muito, né? Então, por isso que aí que vai essa pergunta, né? Como que eu posso me desarmar, então? Como que eu posso, você entendeu? Eu não consegui absorver isso. Eu acho que a teoria sua está perfeita, eu estou aprendendo muito, acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também. Mas e aí? Mas como que eu faço? Como que eu desarmo? Qual é a fórmula para isso? Eu estou entendendo. Nós estamos tendo um grande momento. Eu acredito que um grande momento da humanidade seria isso, esse momento. O momento de você parar. Uma das técnicas, Marcelo, de quando você está com raiva... Contar até 10? É exatamente o que isso mesmo? Exatamente, Marcelo. A técnica chama-se técnicas dos 10 segundos. Desculpa. Desenvolvida na década de 60. Então, assim, a técnica dos 10 segundos, conte até 10. Olha que legal. É simplesmente então, esse fato. dito popular aí é exatamente, isso, então. Porque o homem, ele é instintivo. O homem, ele é primal.
Ele tem um instinto dele, né? E quando ele é pego de surpresa, principalmente, uma coisa é você ser adrenado, que fala adrenalizado. Adrenado. Olha, uma coisa é você ser adrenalizado num acidente, num momento trágico da sua vida, que você levou ali, você está no meio de um ferragem de um carro, e você está ali com medo, com raiva, e você está com adrenalina. Outra coisa é você produzir essa adrenalina todos os dias. Então, a grande dica aqui é, quando você tiver consciência, não. Quando você sentir isso, para, respira, pensa e depois age. É muito, muito simples, mas ninguém faz. Muito simples. Muito simples, só que ninguém faz isso. São 10 segundos que fazem a grande diferença na nossa vida. Existe leitura para isso? Esses livros que a gente costuma ver de autoajuda, como é que a gente pode, de repente, assim, começar a desenvolver isso? Através de algum material didático? O que você sugere? Filmes? Eu tenho uma bandeira que é a demência, né? Eu procuro sempre estar auxiliando a propagação da prevenção da doença de Alzheimer. E a gente sempre reporta para as pessoas filmes. Para que assistam, para que assistam filmes. Vejam. Existe, você tem essa habilidade. O introdutor, né, dessa técnica aí, depois o Marshall Rosenberg, Dr. Marshall Rosenberg. Ele estudava Gandhi, então sofreu bullying na infância. Dr. Marshall Rosenberg sofreu. Por que ele foi buscar essa técnica? Porque ele sofreu bullying. A grande pergunta que ele fazia, Marcelo, que motivou a pesquisa dele era essa. Marshall Rosenberg, Dr. Marshall Rosenberg, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Né? A grande pergunta que ele fazia é: por que algumas pessoas são pacíficas? Essa foi a pergunta que mobilizou ele. Por que algumas pessoas são pacíficas e outras são agressivas? E ele foi estudar exatamente, ele começou a perceber que existiam algumas tribos no mundo que já tinham naturalmente... Existem algumas tribos no mundo, por exemplo, na Polinésia, na Austrália, algumas tribos indígenas que não têm esse conceito, Marcelo, de homem bom, homem ruim. Não existe, olha, ele é um homem ruim, não existe esse conceito. Todo mundo é igual. E naturalmente, eles utilizam as 4 técnicas que ele desenvolveu para a comunicação não violenta.